estão participando aqui da parte inicial da qualificação do Sanei Cecílio Freitas, que é o candidato aqui ao doutorado no PPGG, né? Bom, eu sou orientador, mas hoje estou como vice-coordenador da pós. O professor Davis não pôde participar, que normalmente faz a abertura dos trabalhos, ele não pôde participar hoje, então estou aqui somente como o vice-coordenador da pós. Então vou fazer uma breve apresentação para vocês da banca, né? E a gente já vai liberar o espaço depois para o Sanei fazer a sua apresentação. Cecílio Ferreira de Freitas, a sua proposta de tese, intitulada Relação Genética e Temporal entre as Mineralizações cupro-auríferas do tipo IOCG, Furnas e Cururu, trend cinzento, província mineral de Carajás, no Pará. Okay? Orientada por mim, e aí tem como banca avaliadora a professora doutora Juliana Charão Marques, da Federal do Rio Grande do Sul, o professor Caetano Giuliani, da USP, e o professor Moacir Macambira, da UFPA. Uma banca renomada, muito conhecida. Bom, breve histórico do currículo da professora Juliana Charão Marques, do Centro de Produtividade do CNPq, possui graduação em Geologia e mestrado em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Geologia Econômica pela Universidade de Brasília, com foco em depósitos minerais magmáticos, certo? Ela trabalhou também no Serviço Geológico do Brasil, tem muita experiência com a parte de metalogênese e estudo isotópico dessas mineralizações, e tem vários trabalhos publicados na área, por isso que foi escolhida para essa banca. O professor Caetano Giuliani, também bolsista de produtividade do CNPq, também fez graduação no Instituto de Geociências da Universidade Estadual Júlio Paulista, Júlio de Mesquita Filho, 1980, a Unesp, e doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Geociências, na área de mineralogia e petrologia. Tem uma ampla experiência também no estudo de alteração hidrotermal e metalogênese na região de São Paulo, oeste de São Paulo, e também na Amazônia. Tem trabalhado já há muito tempo, nos últimos anos, tem trabalhado bastante com a questão de metalogênese associada ao vulcanismo, e mineralizações associadas. E também tem muita experiência com a parte de exploração de cobre no Tapajós. E, claro, também tem pesquisas nos Andes. O professor Moacir Macambira, também bolsista de produtividade do CNPq, com graduação e mestrado na Universidade Federal do Pará, foi professor até 2017, 2018, se aposentou, mas 2020, mas já continua com a gente aqui hoje como professor voluntário, também bastante experiência na parte isotópica, um dos trabalhos mais citados na Amazônia é o trabalho dele, de províncias geotecnológicas, e tem atuado ainda na orientação de muitos mestrados e doutorados aqui no PPGG. Tem uma ampla experiência também em evolução crustal e metalogênese da Amazônia. Então, é uma banca realmente bem capacitada, de larga experiência para avaliar o trabalho. Bom, primeiramente agradecer, o aceite aí dos membros da banca, a presença aqui de alguns colegas, de trabalho e tal, de universidade. Fernandão aqui, que é o nosso grande incentivador na pesquisa mineral de Carajás também, aqui na província. E como o Marcelo falou, o nosso trabalho, ele gira em torno de a gente tentar montar uma relação genética, e temporal entre as mineralizações cupro-auríferas do depósito Furnas e Cururu. O depósito Furnas e o Cururu estão no mesmo trend, que é aqui na faixa do cinzento. Então, a gente sempre tem aquele questionamento, sempre são perguntas que norteiam nossas discussões aqui. Qual o tempo de formação, o lance das reativações, porque eles podem ter passado. Então, esse trabalho ele busca muito isso, fazer abranger assim, o entendimento metalogenético, bem como a questão estrutural e com ênfase na alteração hidrotermal, e com as datações dos minerais de minério, em associação paragenética com as zonas mineralizadas, com o principal corredor mineralizado dos depósitos.
A ordem aqui de execução, a gente vai procurar seguir a introdução, contexto geológico, localização e logística, até as considerações preliminares, né, que a gente tem até agora. O trabalho tem mais ou menos, na verdade, grande parte dessa apresentação que eu vou fazer corresponde ao depósito Furnas, né, que é onde a gente conseguiu avançar mais na questão da preparação de amostra, petrografia e análise geocronológicas, resultados geocronológicos. Fazendo uma pequena introdução aqui, o depósito Furnas e Cururu, como eu falei, eles estão localizados, vou botar o apontador aqui, estão localizados na porção norte, né, do domínio Carajás, chamado Trecho do Cinzento. Eles estão alinhados, né, nessa direção NNW, na porção norte aqui do Igarapé Gelado, que é essa suíte aqui granítica. E ele tem como características principais as minerações que são interpretadas como tipo IOCG, né? Porém, a gente não tem hoje ainda a questão das idades, né? Existe 2 trabalhos já feitos, um no Furnas e outro no Cururu, que não abrangeram essa característica, né, que é a questão das fases de mineralização, mas com uma datação sistemática. É mais interpretativo por conta das relações temporais, né, estruturais entre as mineralizações. Então, com isso, a proposta tem como objetivo, né, contribuir para o entendimento das relações temporais, temporal, genética e composicional das mineralizações do Furnas e Cururu. Aí, dentro disso, a gente vai realizar a petrografia, né, dos principais minerais de minério, paragênese de minério, a questão do metamorfismo, do metasomatismo que ocorreu aqui na região, né, como em toda a província, em grande parte, tanto na porção sul quanto na porção norte do domínio Carajás. A litogeoquímica, né, dos elementos maiores e traço, química mineral, que a gente está por fazer ainda também, e as datações, né, partindo de datação em zircão, né, urânio chumbo, rênio e molibdenita, e questão do chumbo nos sulfetos, né, também, pirita e calcopirita, além de rubídio, estrôncio e micas, né, e granadas. O rubídio estrôncio, a gente teve o resultado preliminar de algumas amostras, mas a gente não teve tempo de tabular essas informações, procurar fazer uma interpretação mais assertiva, né, que os dados foram um pouco distantes assim do que a gente esperava, mas no decorrer da apresentação eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que a gente já tem até agora. Aqui falando um pouco do contexto geotectônico, né, o domínio Carajás ele está entre os domínios Rio Maria, domínio Bacajá, Iriri e Xingu. Aqui eu fiz um clipe, né, do Crato Amazônico e mais ou menos a localização aqui do domínio Carajás. Então selecionei, deu realce aqui apenas para as rochas desse domínio, que é um domínio arqueano, né, um paleoproterozoico, onde possui embasamento do complexo Xingu, recoberto por rochas supracrustais de um greenstone, né, neo-arqueano também, e pela bacia sedimentar, né, de Águas Claras, que já é bem conhecido, e um magmatismo félsico, né, intracontinental, representado aqui pelo Grande Central, o Grande Cigano, né? Aqui tem o Grande Pojuca também e outros corpos e estoques que ocorrem na região. Então esse retângulo é mais ou menos onde os depósitos estão, né? O Trecho do Cinzento, que vai desde aqui da borda oeste do Cigano, passando por toda essa faixa com os depósitos, né, ao longo desse corredor, desse cinturão, e vai até o domínio Iriri Xingu, né, passando pelo Aquiri. Localização e logística. A área de pesquisa ela fica no município de Paraupebas e também fazendo fronteira com o município de Marabá, todos os 2 depósitos, tanto o Furnas quanto o Cururu. O acesso se dá aqui pela cidade de Paraupebas. Hoje eu estou aqui no N5, aqui na mina, em Carajás. E
Fica numa distância aproximada de 30 a 50 quilômetros daqui da sede do município. O acesso, né, se dá por via terrestre, né, pela PA 150, PA 275, e também por via aérea, né? Tem o aeroporto de Carajás aqui que atende voos domésticos, então é bem tranquilo de chegar, né, aqui em Carajás. Um pouquinho da localização também, que fez um recorte de uma tomada aérea aqui do Google Earth, com exagero vertical, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que se dá a geomorfologia, né, desses depósitos. Eu estou falando aqui desse nosso escritório aqui na base, no galpão de testemunhos, próximo das minas de N5 e N4, né? O N1 está aparecendo muito bem aqui. E o depósito Furnas fica aqui no contato do granito, que tem um relevo não tão positivo, mas a zona de cisalhamento do Furnas ela já tem um realce aqui na geomorfologia. Ela é separada por essa outra serra aqui por um dique de orito, que ele dá essa característica, né, de um relevo mais negativo em relação aos outros. O depósito Cururu fica aqui também nessa zona de cisalhamento, né, nesse corredor aqui de serras, né, com pequena formação de platô por conta das formações ferríferas também que ele tem. E lá no fundo o Salobo, né, que é uma das minas aqui da empresa que está em operação hoje. Mas aqui a sul do Salobo tem um outro projeto que é o PGG, é o Pojuco, Gameleira e Grota Funda, que são depósitos de cobre e ouro também, que compõem, né, essa rede esse cluster, né, de depósitos de cobre aqui de Carajás, são os mais importantes, né, que se destacam mais. Além dele tem o GT46, que fica mais a oeste aqui do Salobo, mas também no mesmo trend do cinzento. A justificativa, né, para esse trabalho, como eu falei anteriormente, né, a gente tem essa questão dessas perguntas, né, que sempre ficam voltando, né, questão de quando foi que depositou o mineral principal, a mineralogia principal, né, de alteração, o principal corredor mineralizado, se o minério é arqueano, se ele é proterozoico, são coisas que a gente consegue observar, né, visualmente na questão estrutural, questão de relação de interação entre mineralização que está contida na foliação, outras estão contidas em veios de quartzo, clorita, por vezes com carbonato. Então, partindo disso, a gente tem essa proposta, né, de contribuir para o entendimento dos eventos mineralizantes, se eles são contemplados ou se são pulsos associados a uma granitogênese. Então, alguns depósitos já têm essa informação, né, a gente já consegue ver que tem correlação, né, temporal, como o Grota Funda, o Salobo, né, que são de 2,5, então tem a mineralização mesoarquiana, já bem detalhada, né, em termos estruturais, geoquímicos, né, e de geocronologia. Então, o depósito Furnas e o Cururu vem para contribuir com isso, né, e tentando responder as questões, né, essas condições de formação do depósito Furnas e Cururu. Os eventos mineralizantes rúpteis são posteriores ou apenas uma precipitação distal do depósito? A gente fica com essa dúvida, né? Qual a relação das formações ferríferas que ocorrem associadas com os minerais hidrotermais de ferro, hematita e magnetita? Se tem alguma coisa de remobilização, se o fluido hidrotermal aproveitou a interação com essas rochas hospedeiras? Quais as consequências da reativação tectônica hidrotermais para a configuração atual dos depósitos de cobre na porção norte, do trem cinzento? O que foi aconteceu, se ele destruiu, né, se ele remobilizou e aglutinou, melhorou a questão do teor e volume. Então, a gente vai tentar responder essas perguntas a partir desse trabalho. O objetivo, classificação das rochas encaixantes, né, e ampliação da definição dos tipos e estilos de alteração hidrotermal das zonas mineralizadas, fazer a geocronologia dos minerais datáveis, né, no caso os sulfetos, as micas e quem sabe granada também. Geocronologia
tem zircão, né? Também a gente pegou algumas amostras dos granitos que ocorrem principalmente no futebol do depósito, mas na questão do cururu também tem granitos que estão mineralizados, então a gente vai tentar obter zircão dessas amostras para proceder com uma datação deles também, né? Dessas hospedeiras. Avaliação e análise dos eventos tectônicos do termais na configuração dos depósitos arqueanos e proterozoicos, como eu falei anteriormente. Aí dentro dos objetivos também, a gente vai tentar chegar numa resposta para essa questão aqui, né? Onde é que a gente vai poder encaixar as mineralizações do Furnas e Cururu? Se vai ser no Paleoproterozoico, no Mesoarqueano, né? Seguindo essa tendência aqui dos outros depósitos que já foram caracterizados aqui na região do cinzento, como Salobo, Pojuca. Aqui nesse quadro eu não coloquei, mas tem o GT46, que é produto da tese, né, do trabalho da Poliana, que também já teve datação no mesmo sistema RENIOSM, que a gente vai empregar nesse trabalho. Materiais e métodos, né, pesquisa bibliográfica, que é ao longo do trabalho todo o programa. A amostragem, né, que a gente já fez de todos os 2 depósitos, aqui no Galpão DN5, a gente amostrou praticamente só testemunho de sondagem, né, a partir da avaliação geoquímica, né, das rochas, dos resultados analíticos que a gente tem aqui no banco, tanto para selecionar as principais zonas mineralizadas, como procurar evidências, né, de molibdênio, para identificar minerais de molibdenita com volumes consideráveis, a gente poder mandar para análise, né, e fazer análise geocronológica. Química mineral das fases primárias e hidrotermais, né, vai ser feito também no MEF da UFPA. Geoquímica, como eu falei, cedido pela empresa aqui, né, e com algum procedimento feito também na UFPA. Geocronologia, urânio chumbo, né, fazer também no laboratório Paraíso. Geocronologia RENIOSM na Universidade de Alberta, no Canadá, isso daí já foi feito, e é um dos produtos que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Geocronologia Lutécio Raffino, em Granadas, a gente vai procurar fazer no Paraíso, mas com algumas outras alternativas. E geocronologia rubídio estrôncio, em Micas, né? No caso, a gente já fez uma análise preliminar, comentei com vocês anteriormente, e vou... Desculpa, o telefone estava tocando aqui. E vou mostrar rapidamente para vocês um resultado preliminar que a gente teve também. Falando um pouco do contexto também geológico do depósito Furnas-Cururu, fazer uma timeline aqui, né? Principalmente do Furnas, né? Desde a descoberta até hoje, né? Que já foi feito nele. Então, em 2003, os primeiros furos, né? Que da empresa descobriram o depósito. Tiveram as melhores ocorrências, as melhores interseções. Em 2016, a Silvandira, né, Jesus, 2016, ela classificou as rochas hospedeiras, né, e os minerais de minério e a sequência paragenética de alteração em alguns furos. Um trabalho muito bem feito, muito bem classificado. Em 2020, teve a dissertação do Bruno Conti, que também fez uma análise de inclusão de fluidas, né, alteração hidrotermal do depósito Cururu, que é objeto desse trabalho também. E agora o nosso trabalho visa, né, de 2023 a 2027, né, que é o período do programa de pós-graduação, procurar, né, classificar agora esses eventos de uma maneira temporal, a partir das análises geocronológicas, né, e as relações estruturais, né, feições deformacionais e de precipitação de minério do depósito Furnas e Cururu. Contexto geotectônico, né, fazendo uma janela agora só no trecho do cinzento. Vou usar muito essa imagem aqui da CPRM, né, que é um trabalho atual, né, que é tipo um guia prospectivo. Então, vou procurar usar bastante ela aqui ao longo da apresentação, porque eu acho que é o que reflete mais e consegue focar mais na região de estudo, né? Então,
o depósito Furnas está aqui hospedado, principalmente, né, nas rochas metavulcano-sedimentares, né, da formação Salobo-Pojuca, e com influência também do grupo Paraupebas, né, no grupo Grão-Pará. O Cururu também faz parte desse mesmo contexto, mas vocês vão ver lá na frente que tem uma hospedeira granítica também que a gente precisa classificar um pouco melhor, que pode ser tanto de igarapé gelado quanto do embasamento, né, do complexo Xingu. Ao longo desse trend, a gente pode ver aqui também o Salobo, que ele está mais englobado aqui, né, nessa porção do granito gelado, mas as hospedeiras são bem parecidas, com um nível de alteração hidrotermal muito mais possante, né, e com volume, né, de cobre e ouro bem diferente de todos esses depósitos que eu quero aqui. O GT46 é o depósito também de cobre e ouro, que eu falei para vocês que eu não tinha colocado naquele outro mapa, mas ele está aqui no contexto também do trend do cinzento. E aqui o Grota Funda, que é um depósito de cobre e ouro também, que ele fica, na verdade, é aquele PGG que eu contei para vocês, né, que é um depósito do lado do outro, o Grota Funda e o Pojuca. O Pojuca é mais conhecido, né, pela literatura e pela galera. Introduzido tudo isso, tem aquela suíte, né, paleoproterozoica. Aqui é o granito, né, um granito granodiorítico, amônio granítico, né, são essas ocorrências aqui, esses estoques e esse plutão aqui. É o granito cigano, que eu falei que está coladinho aqui no Furnas, né, e aqui o granito Pojuca e outras intrusões que tem ao longo de Carajás, aí, de idade 1.8. Eu fiz questão de colocar aqui as idades dos depósitos, já foram encontradas hoje, que elas estão abrangendo a mesma metodologia que eu vou aplicar agora, que é o sistema Renio-Osmo. Então, tem a idade de Salobo, que é 2,5, Grota Funda também 2,5, alguma coisa, e a Poliana encontrou uma idade um pouco bem mais antiga, né, que é 2,7, lá no GT46. Como falei anteriormente, né, sequência do embasamento, as rochas supracrustais do supergrupo Itacaiunas, os granitos paleoproterozoicos, e um granito que não está mapeado, não está representado aqui, é o granito Furnas, que ele ocorre também aqui, junto ali nessa suíte do gelado, mas ele ainda não possui uma datação também. Tem uma correlação de um outro granito com ele, que é o granito, que é o estoque geladinho, que fica mais ou menos nesse corredor aí, próximo ao granito Furnas. Aí a gente começa a apresentar aqui, na verdade, o que a gente fez até agora, né, que a gente conseguiu fazer, que é uma análise preliminar, né, petrográfica, né, e de datação geocronológica do depósito Furnas, né. Para isso, eu confeccionei, até agora tem 86 lâminas, né, claro que eu não escrevi tudo isso, né, a gente tentou otimizar para procurar os minerais da TAV, né, dentro da paradigma de alteração e de mineralização, para poder obter um maior número de resultados, né, até a presente data. Antes de falar da petrografia, eu vou falar de onde veio, né, esses furos, né, de onde eu tirei esses furos, né. Foram 9 furos foram 9 amostras, né, fragmentos desses furos que estão apresentados aqui para vocês, são 9 furos mais ou menos, né. A gente pegou completo praticamente para tentar desenhar o corredor tanto de hospedeira como zona principal de mineralização, e outros foram fragmentos, né, mais objetivos, assim, para a questão dos minerais da TAV, né, no caso a molibdenita, mas todos no corredor hidrotermal da principal zona de mineralização. Bom, o Furnas tem essa configuração, né, é um trend NW, né, SE, um corredor de cisalhamento, como eu falei, hospedado, né, principalmente em rochas metavulcanos sedimentares, colado aqui com granito, né, com granito cigano, é um batólito, né, praticamente, que intrude essas rochas assim como todas as outras, né, ele é um granito 1.88. O Furnas tem uma característica, assim, que é uma característica, vamos dizer assim, geral, assim, de todos os depósitos desse corredor norte, que é, além de ter as rochas hospedeiras metavulcânicas, ele tem um caimento para NE, né, ou mergulho, às vezes,
mergulho em alto ângulo, verticalizado, mas também com algumas porções um pouco mais suaves, né, alcançando um dip assim de 60 a 70 graus de inclinação, mas também para essa direção, com algumas inflexões que a maioria dos depósitos tem, né, muito por conta da reologia, né, do sistema de abertura e tal, de fechamento, precipitação e escape, né, de fluidos. Aqui é mais ou menos uma relação assim de deformação, né, bem genérica, assim, sem fazer muita distinção, mas para tentar desenhar esse corredor de alteração e precipitação e também, perdão, pessoal, e também algumas interações com deformações posteriores, né? Nesse caso aqui eu realcei essas deformações NE. Aqui são diques, né? São diques de ourito que cortam essa sequência, né? Na verdade cortam todas as rochas desde o embasamento, e alguns diques também máficos que ocorrem nessa porção mais leste aqui do depósito. Então esse é o grupo de testemunhos que eu consegui identificar com a quantidade relativamente boas, né, de molibdênio. E eles são os principais, estão localizados nos principais núcleos de mineralização do Furnas, né, que é essa porção NW e essa porção SE. Aqui no meio o minério dá uma estrangulada, então ele fica mais delgado, o corredor de mineralização. Pelo menos à luz do que a gente tem informação agora, né. Passando para a descrição mesoscópica, eu vou falar aqui os principais, né, que a gente conseguiu identificar até agora e fazer uma descrição moderada, né, e fazendo uma correlação dos teores de cobre e ouro em cada um desses intervalos e cada um desses litotipos. Bom, primeiro é um granada biotita xisto, que é uma rocha bem clássica aqui no corredor do cinzento, de alteração. Ela acontece em quase todos os depósitos de cobre aqui da região do cinzento, né? Onde ela não está tão alterada, a gente consegue identificar, tem porções bem preservadas ao longo de todo esse corredor. É uma rocha fina, né? Fina média, composta por biotita granada, no caso almandina, geralmente, quartzo e clorita. Composição, o anfibólio ocorre como acessório, calcopirita, às vezes a gente consegue ver já em quantidade de traço, mas às vezes também a gente consegue ter uma observação muito boa quando ela ocorre como strings ao longo do plano da foliação. As granadas já ocorrem como porfiroblastos isolados, subédricos e anédricos, e como massas de coalescente, né, aquele agregado de granadas, né, que é bem típico aqui dessa região do Furnas e do Cururu também. Diferente porque ela já está no nível de alteração de cloritização bem mais intensa. A localização do furo, a gente está olhando aqui para o furo 86, ele está aqui, ó, naquela porção SE do depósito que eu falei, uma zona mineralizada. Ele fica aqui, ele está aqui mais ou menos na profundidade de 148 metros. Aqui eu fiz um corte, né, eu coloquei os resultados acima de 0,3 de cobre, e eu acho que eu coloquei aqui 0,3 também gramas por tonelada de ouro, só para a gente dar uma olhada mesmo na relação de mineralização dos intervalos selecionados, de alguns intervalos. Isso aqui é um intervalo, né, mas eu tenho lâmina ao longo de quase todos os intervalos. Essa sigla que vocês estão vendo aqui é a nomenclatura que a gente usa, que a gente emprega aqui, né, uma nomenclatura simplificada do tipo de rocha, mas muito mais voltada para a questão de alteração, né, e o mineral que domina a alteração, né, o tipo de rocha. Por exemplo, o XTB é um xisto biotítico, né, o G é de granada, né, o HDG também é quando ocorre hidrotermalito com granada e tal, e assim a gente vai classificando e a gente monta o nosso banco de forma a simplificar, né, a macro do depósito e conseguinte fazer a criação dos modelos geológicos, né, e conseguir identificar e classificar o minério, né, dentro de uma envoltória e a rocha hospedeira, no caso.
Então aqui é um corredor mineralizado, eu não coloquei o valor absoluto, né, por questão de divulgação de informação, mas aqui dá para ver que chega a teores, né, até 10% de cobre, né, eu coloquei aqui um intervalo. Mas um teor médio, né, do Furnas é um teor de 0,6, se eu não me engano, com alguma coisa de perto, 0,4 de ouro. Lógico, né, que tem as zonas de alto teor que tornaram o depósito viável, né. A próxima rocha é também um xisto, né, mas com uma quantidade de clorita bem mais elevada, né, muito por conta dessa alteração hidrolítica que ocorre no depósito. Aqui nesse testemunho eu fiz questão de mostrar o fragmento da molibdenita que a gente coletou, né, para análise de Henry Osman. E, desculpa aí, pessoal, o telefone tocando aqui. Aqui nessa amostra a gente consegue ver uma foliação, ora ela parece incipiente, né, mas por conta da alteração quartzo-clorítica, ela ressalta em alguns pontos do testemunho. Aqui de novo, né, o fragmento de molibdenita que foi datado, vou mostrar o resultado lá na frente, e algumas interações, né, que essa rocha teve posteriormente, né, que são veios de quartzo-albita, que são veios e fraturas que são muito característicos dos depósitos aqui, né, dessa alteração hidrotermal, desse possível pulso posterior, né, de alteração que teve aqui no trem do cinzento, e não só aqui no cinzento, mas acho que em todo o domínio Carajás praticamente, no sul também a gente vê muito, né, próximo ali à região do depósito do Sossego, do Bacaba, né, do Sequeirinho. Então essa alteração sódica, ela tem algumas características assim, alguma influência, às vezes positiva, né, que na precipitação dos minerais de minério, e servindo até como algum tipo de vetor, né, para identificação de áreas propícias, né, à mineralização de cobre, aqui na região de Carajás, especificamente do cinzento. Então, uma rocha de coloração verde, né, granulação fina, a granada já está muito alterada, né, dá para ver aqui os pseudomorfos dela, né, já muito alterada a clorita e quartzo. A molibdenita ocorre aqui nessa zona de alteração, né, associada a alguns agregados de magnetita também. A magnetita, né, depósito IOCG, ela é um mineral índice, né, mineral importante, e sempre a gente vai dar de cara aqui com ela em quantidades subordinadas e em grande quantidade, formando até magnetititos, né, mineralizados. Então esse é o furo 99, ele já está aqui nessa porção noroeste da zona mineralizada, próximo a esse dique aqui que deslocou um pouco, né, o corredor mineralizado do depósito. Mais uma vez, os teores de cobre e ouro, né, é uma zona que fica próximo a uma área de high grade, né, do depósito. O HDM aqui é a rocha que hospeda a maior quantidade, né, de sulfetos, né, a zona mineralizada principal, ela tem essa característica de uma alta quantidade de magnetita associada, né, ao minério, na paragênese magnetita, que é o cupirita, né, e algum anfibólio também, no caso a grunerita. Então essa amostra fica mais ou menos aqui nessa posição, né, 295 metros, correspondente ao furo 99, que é um dos furos que a gente pegou para mostrar, e tinha quantidade boa de molibdênio, né, de molibdenita, para a gente fazer a coleta e a datação. Uma outra rocha importante, que mostra muito também a questão da proximidade com a zona de alto teor, é uma rocha composta de granada grunerita, né, é um xisto, né, de coloração esverdeada. Em alguns momentos, né, o Furnas fazendo um parênteses, os furos que a gente tem, a gente pega muito perfil de intemperismo ainda, né, uma rocha semi-intemperizada. Então, alguns testemunhos, né, que já estão há algum tempo lá
já estavam há algum tempo aqui no galpão, eles acabaram sofrendo intemperismo também dentro das caixas, né? Então a gente consegue só ver algumas manchas, né, desse avermelhada aqui e tal, que corresponde, na verdade, às zonas de oxidação de sulfeto, assim como a gente consegue ver malaquita também, e alguns planos de fraturas. E como o minério do Furnas, ele tem uma granulação relativamente fina, e às vezes é composto por um pouco de calcocita, a gente não consegue observar muito a vista desarmada, né? Então a gente precisa lançar mão de algumas observações, que é a questão do intemperismo, né? A malaquita, às vezes ela já ressalta e tal, a gente vê associação mineralógica também, a magnetita, ela está sempre presente, quase sempre, principalmente no Furnas, né, no salobo. Então é quando a gente identifica uma zona mineralizada dentro do depósito, né? Então aqui a foliação, né, o SN+1, que seria uma foliação posterior, foliação regional, uma foliação com alteração hidrotermal característica. Ela está um pouco preservada ainda. Alguns agregados de granada, né, biotita e rachinzita. A granada coalescente aqui, ó, ela parece estar deformada, mas é uma granada mais ou menos sintectônica, né, um possível metasomatismo férrico, anterior à mineralização principal, e também com alguma ocorrência sintectônica, né, de minério que a gente vai ver lá na frente, numa imagem da petrografia. Aqui porções, né, que a gente tem o lance da deformação posterior com precipitação também de sulfeto, né, mas já numa parede diferente, com clorita, quartzo, né, e um pouco de epidoto, aqui não dá para ver muito bem, mas a gente consegue observar lá na frente essa paragênese de alteração, um regime mais fissural. Aqui mais uma vez eu coloquei só o cobre e ouro também, com o mesmo teor de com o mesmo corte, né, acima de 0,3% e acima de 0,3 gramas por tonelada. É uma zona mineralizada também, dentro desse xisto, né, aqui eu vou colocar como um xisto biotítico, mas o intervalo esse intervalo, especificamente, ele está mais rico em granada e grunerita, mais em grunerita do que em granada. Próxima rocha, né, bem característica, é aquela rocha que eu falei para vocês, que é do domínio da mineralização de alto teor do Furnas, é essa granada grunerita magnetita xisto, né, que ele chega até a formar magnetititos mineralizados, né, com calcopirita, calcocita. Então uma rocha cinza escura, né, com tons em rosa, granulação fina média, né, uma foliação também já obliterada, pela alteração hidrotermal, composta por granada, magnetita e grunerita. A granada, ela já ocorre também com pseudomorfos, que usualmente são envolvidos por minerais de substituição, né, cristais de grunerita e magnetita, e por vezes alguma clorita. O aumento da intensidade da alteração férrica e sulfetação, porções maciças de calcopirita, bornita, magnetita e molibdenita. Aqui é uma outra amostra que a gente mandou também para datação. Então, ela é bem no centro da mineralização mesmo desse xisto magnetítico, né, com grunerita e magnetita. Então, isso foi uma das amostras que foram selecionadas e datadas. Aqui é uma rocha, um nível de alteração também, de oxidação também elevado, mas é uma massa de calcopirita e magnetita, que ocorre nas zonas de alto teor. Então aqui eu já aumentei um pouquinho, eu botei 20% de cobre, né? Tem lugares que não chega a isso, lógico, né? Mas pode chegar numa média de 1%, né, de cobre, com uma quantidade de ouro considerável também, que seria a zona de high grade mesmo do depósito. O RSL aqui da empresa é uma rocha clorítica, né? Ela envolve esse pacote também de alto teor, mas também ocorre na paragênese de minério também dentro desse dito tipo. Aqui seria uma rocha menos alterada, assim, ainda com a grunerita, né? Com a paragênese de grunerita biotita, mas já com estado de oxidação também elevado em termos de formação de minerais de cobre, né? Com malaquita. Realçando aqui o plano da foliação, que seria uma mineralização sim deformacional, né? Seria uma coisa que a gente imagina, que a gente
interpreta como minério arqueano, que ele está bem contido com strings dentro da foliação, contido na foliação. E a alteração férrica, ela fica mais possante até transformar a rocha nisso aqui. Uma rocha escura, né, com uma quantidade tremenda de magnetita, né, e sulfeto, tanto como pequenas brechas, né, agregados, forma maciça, alguns momentos formam strings onde a foliação ainda é preservada, mas esse, na verdade, é o corredor mais importante do depósito Furnas, né? Onde forma esses altos teores aí de cobre e ouro. Então, a gente está falando do furo 139, ele está aqui também nessa porção, aquele, ó, na porção NW do depósito, próximo do furo 99, que a gente falou lá atrás e tal, e fazendo fronteira ali, né, com o furo 238, que a gente vai mostrar aqui na frente. Uma rocha que é bem característica também de todo o corredor do cinzento aqui, desse corredor de alteração, desse corredor dos depósitos, é uma zona silicificada, com uma forte silicificação. Aqui no Furnas ele se comporta como, parece muito um melonito, e na verdade as estruturas são melonitizadas mesmo, né? É uma deformação intensa, né, que ocorreu nesse corredor aqui do domínio Carajás, essa porção norte. Então, é uma rocha que ela é um tipo de alteração, né, deformação que ocorre, que vai desde aqui do Cigano, né, do depósito Furnas, até alguns depósitos, até algumas áreas de ocorrência de cobre que tem lá no Aquiri, né? Ou seja, já no final, né, do domínio Carajás. Então, aqui no Furnas, ele aparece... Só te interrompendo, 15 minutos, tá, para acabar. Tá, beleza. Então, essa é uma rocha também que tem uma quantidade razoável de mineralização, mas, na verdade, é o baixo teor. Vou andar um pouco mais rápido aqui, então. Esse aqui é o furo 139, né? Ele ainda é o furo 139, mostrando umas texturas, né, de deformação rúptil, contendo magnetita e calcopirita também na forma de brechas. Falando da micro, aqui a gente tem mais ou menos a cara, né, daquele xisto clorítico que fica no hang wall do depósito. Seria ali o topo, né, a rocha, o protólito, né, que passou por todo esse processo de alteração hidrotermal também, até gerar aquelas rochas xistosas com granada e tal, com almandina, com grunerita, né, no centro do depósito, né. É uma rocha vulcânica, que já mostra uma quantidade razoável de alteração hidrotermal. Foliação ainda bem preservada, estruturas posteriores, né, que é o SN+1. A gente consegue observar também nessa rocha que ela não tem quantidade elevada de mineralização, um teor muito baixo, a gente consegue ver o cisalhamento nas estruturas S e C, algumas ocorrências de magnetita disseminada. A gente consegue ver, truncando essa foliação, estruturas, né, pós-deformacionais rúpteis, né, com clorita e hematita, e regiões com pequenas brechas, assim, na verdade e também em fios, né, de quartzo e com calcocita, clorita também. A granada grunerita xisto, que eu falei que é a rocha que já apresenta uma quantidade razoável de cobre. Aqui é aquela mesma amostra que eu mostrei para vocês lá atrás, mostrando a granada coalescente, né? Essa massa de grunerita, né, definindo o plano de foliação da rocha. Aqui, a mineralização hospedada tanto na estrutura S quanto na estrutura C, né, dessa tomada, dessa lâmina que a gente fez. Então, aqui é bornita e calcopirita, né, tanto no plano de foliação C quanto no S. Então, ele fica mais ou menos aqui. Aí a gente não consegue ver a olho nu, quando está oxidado, então quando tem algum mineral, né, quando tem bornita, por exemplo, a gente consegue identificar.
No Salobo isso é muito comum, né? A gente fazer a identificação da calcocita a partir de minerais de alteração, que ele está junto com a magnetita, né? Em paragênese com a magnetita, então é difícil de identificar à vista desarmada. Então aqui a mineralização no plano da foliação, que seria uma mineralização pretérita, né? E uma mineralização já posterior, seguida, né, em veios de quartzo, clorito e tal, que destrói essa foliação do SN+1, né? São brechas, são pequenas brechas com magnetita e calcopirita. Aqui é um cristal de granada, né? Totalmente, né, ou parcialmente alterado, né? Com biotita, clorita e sulfeto associado. Aqui é aquela rocha de alto teor que eu falei para vocês, né? Que é o magnetita xisto, grunerita, magnetita xisto, mas muito mais com magnetita do que grunerita. Quartzo também ocorre na paragênese de alteração, mas ocorre também como estruturas fissurais posteriores, que tem uma quantidade de calcopirita, mas já associado também à clorita. Então aqui a gente consegue ver feições, né, brechadas e tal, com magnetita e calcopirita. Na verdade, parece que uma sulfetação que destrói a magnetita pretérita da rocha hospedeira, né, de uma mineralização anterior. Aqui, formas de brecha também, de calcopirita, com quantidades subordinadas de pirita. Aqui, se forçando um pouquinho, vendo que tem uma calcopirita presente na foliação também da rocha, aquela foliação lá que eu disse que às vezes ainda fica um pouco preservadas, em algumas seções a gente conseguiu identificar isso daí. E aqui a interação, né, com eventos posteriores que tem nesse domínio, nessa zona mineralizada, né, que aqui dá para ver muito bem uma rocha com uma foliação um pouquinho, né, visível aqui, com magnetita, calcopirita e a molibdenita, né, um dos minerais que a gente, né, uma das amostras que a gente datou, que foi rompida aqui por uma outra deformação, né, mais fissural também, um sistema mais fraturado e mais raso, com certeza. Lá o mielonito, né, aquela zona melonítica, eu falei que tem quantidades razoáveis ainda de sulfeto também, talvez nem tanto por conta da interação com o fluido. Alteração, né, moscovita e quartzo também, que transportou ou precipitou esse novo pulso fissural com calcopirita e magnetita. Aqui é uma seção tipo bem simplificada, assim, que a gente fez do Furnas, né, com as rochas aqui, os quartzitos, né, as rochas cloríticas, aquela rocha silicificada que a gente mostrou o slide anterior, a zona de alto teor, que é aquela grunerita, magnetita, né, xisto, né, que é a zona mais rica, né, que é a zona de detém os melhores teores do depósito, seguida de uma rocha anfibolítica, e no futiol é uma rocha aluminosa. Aqui eu peguei do relatório da Aero, né, de estimativa, o que já tem, né, de indicado e inferido. Eles vão medir agora, eu creio que com a sondagem, né, que eles vão fazer, o programa de sondagem que eles têm, o contrato com a Vale. Então eles vão começar a medir, né, melhor, né, definir melhor os corpos de high grade desse depósito. Então aí quase 350, né, milhões de toneladas de cobre, indicado e inferido, com, né, um cobre equivalente de 0,7, quantidade de ouro aqui, como eu falei para vocês, 0,3, 0,4, mas nas zonas de high grade, com certeza, esse teor aumenta bastante. Partindo para a cronologia agora, então a gente conseguiu identificar molibdenita em 5 furos, né, distintos ao longo da zona de saneamento do depósito. Então a gente fez a petrografia, separou as amostras, mandamos para o laboratório no Canadá, né, e a gente teve o resultado em tempo, né, de a gente fazer essa qualificação. Falar um furo por furo, vou ser um pouco mais acelerado aqui por conta do tempo, mas tentar mostrar mais ou menos a relação da molibdenita com a magnetita calcopirita, que é a principal
paragênese, né, mineral, né, magnetita e calcopirita. Então, a molibdenita, aquela amostra lá que eu mostrei para vocês, do furo 99, ela tem uma interação positiva aqui, né, com a calcopirita e a magnetita. Então, eles estão praticamente, a gente crê que eles estejam em equilíbrio, né, que a interação, a relação deles é bem marcante. A gente não consegue ver muito bem aqui, mas se eu der um zoom, acho que dá para ver alguns filamentos de calcopirita nessas lamelas aqui de molibdenita. Alteração, né, com o quartzo clorita também é presente, né, nesse regime fissural ele é importante. Forma também calcopirita, né, disseminada no veio de quartzo e tal, com a molibdenita apresentando essa feição mais deformada, né, que ela deforma com uma certa facilidade. E na paragênese, calcopirita, magnetita e quartzo. Furo 122. Opa, perdão. Faltou falar da idade. Para essa amostra, a gente teve uma idade de 2,01 bilhões de anos. Né? Aqui o furo 122. Carona dele lá no testemunho, uma rocha silicosa. Provavelmente uma metavulcânica, né, básica, que foi afetada pelo hidrotermalismo, com a precipitação de sulfeto e molibdenita. Aqui o sulfeto não aparece, a vista desarmada, mas quando a gente fez a pretografia, a gente consegue ver também a interação, né, da molibdenita com magnetita e calcopirita. De novo, dando um zoom aqui na amostra, aqui dá para ver também alguns enfios assim, né, de calcopirita nessa massa de molibdenita, né, e também calcopirita nos interstícios e fraturas da magnetita. Para essa amostra, a gente já teve uma idade de 2,5. Então, uma coisa já dentro do mesoarquiano, né? Como a gente suspeitava que poderia encontrar. Furo 139, de novo, é aquela amostra lá que tem aquele veio que rompe, né? A massa com magnetita e molibdenita e calcopirita, né? Uma massa de quartzo, clorita. Então, a molibdenita também numa interação positiva aqui, numa paragênese positiva característica com a magnetita e calcopirita. Feições deformacionais posteriores também a gente consegue ver em alguns locais, né? Aqui a magnetita sendo rompida, né? Foi rompida, né? Por um veio de quartzo também com magnetita remobilizada, alguns quartzos aqui, fragmentos de magnetita. Para essa rocha a gente obteve uma idade de 2,79. Mais ou menos 9 milhões de anos. Furo 149, amostra de mão, meio testemunho, né, que a gente conseguiu. É uma amostra que foi bem tranquila de identificar, né? Então, a gente não teve problema em adquirir massa, né, para mandar para o laboratório na questão das molibdenitas. Né? Então, é dentro de uma rocha hospedeira, uma rocha de verdeado, que seria o granada biotita corita xisto, mostrando também a interação aqui e fraturas posteriores também que romperam esse sistema de alteração e mineralização. O SN mais um pouco preservado aqui na rocha hospedeira, com magnetita também. Aqui também mostrando alguma deformação, né, com magnetita, sericita e clorita, que é essa massa aqui, ó, de alteração, já dentro desse domínio, né, de rocha. Para essa amostra, a gente teve uma idade de 1989 mil milhões de anos. O furo 238 ele tem uma peculiaridade que a amostra de molibdenita que a gente coletou, ela teve uma interação assim, meio que destrutiva, né, com o evento de albitização que ocorre no depósito, como eu falei anteriormente. Um veio de albita rompeu aqui o cristal de molibdenita, né, para ver um pouquinho de calcopirita disseminado. E então essa amostra, esse testemunho, ele teve esse probleminha aí, né, que é um problema que refletiu na repetibilidade das idades de Reinel-Osmium. Então, por isso que eu coloquei aqui que é 2444 a 2585.
né? Então, tiveram várias idades, assim, não teve uma reprodutibilidade boa, né, para a gente cravar que é uma idade 2,5, pelo menos, né? Mas está na faixa, né? Deve ser considerado também. E o efeito dessa deformação e essa interação, né, deve ter comprometido. Aqui é a tabela resumo, né, dos resultados. Aqui o furo 238, como eu falei para vocês, que ele fez 3, né, análises posteriores e tal, e não bateu muito bem os resultados, né? Os resultados obtidos não foram muito assertivos. Mas a gente manteve, né, que faz parte da análise, faz parte também do processo de aquisição de dados. Aqui é uma informação complementar, mas a gente ainda está analisando, né, como eu falei para vocês, são os dados Ruby de Strontium, né, que a gente fez na universidade no Canadá, né, no Curtin University, com o auxílio na assistência do professor Bruno, né, Ribeiro, ele que fez as análises para a gente. Separamos 4 lâminas, 3 conseguimos fazer, mas deram umas idades que, né, algumas surpresas, assim, como a professora Helena comentou. Um evento mais próximo seria esse 1,8, né, que é uma idade de mineralização características aqui do trend, mas a gente precisa avançar ainda nesses resultados, por isso que eu não vou me estender muito neles aqui. Aqui são as amostras, né, os PG 0809, correspondente aos furos 99 e 139. Ficou mais concentrado nessa região, né, e junto com essa zona de dique aqui, né, como pode ter afetado, né, a temperatura de fechamento da biotita, no caso, que foi o mineral que foi usado para fazer essa datação in situ. O depósito Cururu, eu vou falar rapidamente porque a gente acabou, como eu falei, a gente acabou não avançando muito aí no trabalho do Cururu, então a gente tem só uma descrição macro, né, que a gente fez no tempo da coleta das amostras. Então a gente vai avançar na petrografia, a preparação de amostra está começando agora, então não tem muita coisa ainda para mostrar do Cururu, infelizmente. Mas mostrar a carona do depósito, né, para vocês, né, das rochas hospedeiro, que é uma rocha que tem uma cloritização intensa, diferente do Furnas. A quantidade de magnetita é subordinada e a cloritização, alteração hidrolítica com quartzo, carbonato e clorita e hematita é mais intensa. Ou seja, essa quantidade, essa carga de metal, né, de ferro que tem no Furnas, no Cururu já não tem. É um depósito de baixo teor, né? Está hospedado também no domínio de rochas metavulcano-sedimentar do grupo Garapé-Solobo-Pojuca. No Furnas, no Cururu, a gente ainda consegue identificar os protólitos. No Furnas, essas feições já não são tão observáveis. A gente consegue ver uma formação ferrífera, no caso Itabirito, já com uma alteração aclorita característica, né, dessa tonalidade esverdeada para a rocha. Às vezes, quantidade de grunerita a gente identifica, mas de forma subordinada também. A alteração clorítica ela é muito mais intensa, né, com também a alteração actinolita na paragênese de minério, né. O estilo de mineralização é rúptil, muito mais do que o Furnas, né, bem característico. Então, a mineralização no SN ou no SN+1 é observada, mas em quantidades muito pequenas, né, dando ao Cururu essa característica, né, dessa cloritização intensa e uma deposição de minerais de minério em ambiente fissural, né. Aqui de novo, um granada biotita xisto. Como eu falei para vocês, a gente consegue identificar também a granada no Cururu, em algumas rochas, mas como a alteração hidrotermal no Cururu, ela tem um halo muito maior, ela praticamente alterou todas as rochas dessa faixa, né, dessa supracrustais do Cururu, das rochas metavulcano-sedimentares. A gente consegue observar ainda porfiroblastos, né, de granada, né, pseudomorfos, mas ainda com uma coloração, né, um pouco rosada aí da umandina. Quando não, ela já está toda alterada, né, toda obliterada para clorita. Mais uma vez, o estilo de mineralização é fissural, né, bem característico dele.
com calcopirita, bornita. Existem zonas ricas com bornita também no Cururu. Mas a paragênese de minério principal é calcopirita também. Calcopirita, quartzo, clorita, com alguma coisa de hematita. Aqui os granitóides também, que possuem uma mineralização, como eu falei para vocês. A gente pegou algumas amostras desse granito, para ver se a gente consegue datar, porque eles hospedam uma mineralização, é de baixo teor, mas tem alteração hidrotermal também, que é da paragênese de alteração do corredor, né, do corredor do cinzento, mais com clorita, né, um pouco de magnetita tem, mas é subordinado. Em alguns lugares, não é que seja zero de magnetita, né, é que ela está em pequena quantidade, mas sempre ela aparece, quase sempre ela aparece na paragênese de alteração e de minério, como aqui nesse contato dessa zona cloritizada com granito, contendo magnetita e calcopirita. Aqui são os furos, né? Acabei não falando aqui, corri um pouco, eu selecionei 5 furos também, aqui nessa zona de deformação das metas vulcânicas, né? E aqui embaixo o contato com granito gelado. Então a gente vai tentar caracterizar bem esse granito para ver se ele faz parte da suíte, né? Do igarapé gelado. As considerações preliminares, né? Estou finalizando já aqui. É que a gente conseguiu avançar, né? Na datação, que era um dos nossos objetivos, né? A partir dos minerais de molibdenita, que elas estão, né? Como a gente conseguiu ver, às vezes elas estão em equilíbrio, né? Com a zona mineralizada, com a principal zona mineralizada do Furnas. A gente conseguiu também ver que a alteração ela é intensa, né? Nessa zona das rochas do grupo Grão-Pará e formação em Igarapé, Salou, Pojuca, que é uma alteração também que ocorre ao longo de todo o trem do cinzento, nos principais depósitos de cobre, no caso do Furnas, do GT e do Pojuca. A mineração de alto teor ocorre como strings, brechas centimétricas e vênulas, né, usualmente paralelos à foliação, podendo alcançar teores, né, médios de 1% a 0,6 gramas por tonelada, no caso do Furnas, né. As considerações são todas a partir dentro do depósito Furnas. Outra fase importante, né, de sulfetação representada pela associação de calcopirita, bornita, molibdenita, quartzo, clorita, um pouco de carbonato e aquela albita lá que a gente vê que ela faz parte do sistema, né, principalmente do evento rúptil, né, de mineralização, que seria um pouco mais jovem, né, coisa que a gente entende que possa ser mais paleoproterozoico, na forma de veias, vênulas, disseminações, que formam um padrão estoque-work, né, do depósito, mas dentro de um corredor de cisalhamento, né. O padrão é fissural, é estoque-work, mas dentro de uma zona de cisalhamento mais ou menos NWSE, WNWSE. E dentro das considerações preliminares, é aquele objetivo que eu falei lá na frente, que seria encaixar as mineralizações, né, dos depósitos dentro de uma coluna estratigráfica, né, de Carajás. A gente já tem aqui as idades do Salobo, o Grota Funda, né, de 2,5, e agora a gente já consegue também colocar o Furnas, né, que era um dos nossos principais objetivos, né, que ele experimentou pelo menos 2 eventos, né, de mineralização, um em 2,0 mais ou menos, e outro em 2,5, embora a idade 2,5 a gente conseguiu apenas cravar uma amostra, né, mas a outra ficou bem próxima, então a gente admite que dê para ser usada aí como referência e como classificação, né, da idade de mineralização do depósito Furnas, ou das idades de mineralização do depósito Furnas. Que finalizando, né, o cronograma de atividade que a gente já fez até agora e que a gente pretende fazer até o final do programa, que está em progresso aí, como eu falei para vocês, 90% é do depósito Furnas, né, a gente intensificou os trabalhos, começamos por ele, né, e está concluindo, falta fazer algumas análises de microsonda e datações, né, e classificar melhor as rochas hospedeiras e encaixantes. Então a gente já fez grande parte do trabalho dele, e agora é partir para o Cururu, que começar a petrografia, né, nesse finalzinho de ano, e até a metade do segundo semestre terminar, e já preparar o primeiro artigo, que seria sobre o Furnas, né, e submetê-lo. Agradecer aqui, né, o apoio institucional e financeiro, né, da Vale e da ADIMB, que eu faço parte do programa, né, desse programa de incentivo à pesquisa.
que é fomentado pela Vale e pela DIMB. O PPGG, né, que é onde a gente faz ali as nossas análises, petrografia e tal, e o IG, né, dentro da Universidade Federal do Pará, que entra com apoio logístico, né, com equipamentos e tal, com laboratórios e os professores, né. E é isso. Passei um pouco do tempo aí. Obrigado.